segurança que nós que servimos pode ser dada. Nós que habitamos debaixo, né, o Senhor Jesus, a sombra, né? Nós habitamos, por que nós habitamos? Porque nós estamos na presença dele. Será que se nós estivermos fora da presença de Deus, nós vamos habitar na sombra do Onipotente? Então, por isso, o Senhor, por essa palavra aqui, ele fala que se nós estamos debaixo, se nós estamos na presença do Senhor, nós estamos guardados. Embora as provas, nós não estamos livres de prova, nós não estamos livres de afronta, nós não estamos livres da enfermidade, nós não estamos livres de tudo que há de diversidade nesse mundo. Porque não é porque somos crentes que vamos estar livres de tudo. Nós não estamos livres, irmã. Nós não estamos livres das enfermidades, de todas as coisas, porque nós estamos habitando no mundo material, né? E nós buscamos o espiritual, porque o Senhor promete pela palavra que a nossa pátria não é aqui. E o Senhor Jesus, quando ele andou nessa terra, ele sofreu muito mais que nós sofremos. Naquela época antiga, né? Ele foi maltratado, embora que foi, né, tudo dado à ordem de Deus que ele teria que passar aqui, mas ele veio carne, se fez carne para habitar nesse mundo entre nós. E ele sofreu tudo que tinha que sofrer nessa terra, ele sofreu, né? Ele foi humilhado, ele foi afrontado, ele foi acusado, né? Ele sofreu muito, ele sofreu fome, ele sofreu frio. E na palavra de Deus também fala que o Senhor Jesus muitas das vezes não tinha nem aonde inclinar a cabeça, né? E nós hoje em dia, louvado seja Deus, que o Senhor Deus, nós habitamos aqui nessa terra, mas o Senhor Deus ele tem provido nós com a nossa casa, com o nosso alimento. Nós não somos, como é que se diz, temos sim as nossas provas, mas não sofremos assim. O Senhor Jesus passou e ele foi o Filho de Deus, né? Nós também somos filhos de Deus e eu creio assim que tudo que nós passamos aqui na terra, nós devemos somente de erguer os nossos olhos para cima, né? E falar, Senhor, tudo que nós tiver que passar, o Senhor nos dá força, o Senhor Deus nos dá sabedoria, o Senhor Deus nos dá entendimento para saber conduzir, né, a nossa, dependendo da situação, se nós estamos enfrentando uma enfermidade, uma luta, uma guerra, nós temos que pedir muito para o Senhor Deus, muitas das vezes é para nós abrir a nossa boca, para nós vamos falar, porque dependendo do que nos falar, pode ser que seja para a bênção, para a nossa vida, para a nossa família, mas dependendo do que nos falar também pode ser de maldição, de briga, de contenda. Então por isso que nós temos que ficar sempre voltados a buscar de Deus, né, a sabedoria e pedir para o Senhor Deus estar nos guardando, sempre procurar estar debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia. E eu creio que aqui todos nós estamos sobre a sombra do Onipotente, porque né, nós procuramos servir a Deus, buscar a Deus, né? Eu louvo a Deus porque eu já passei por muitas provas, muitas dificuldades, mas hoje eu vejo que eu estava e estou na sombra do Onipotente. Aleluia. Porque o Senhor guardou, o Senhor ele guardou, e cada dia o Senhor Deus ele me mostra, ele me dá algo assim, ele mostra que ele está na minha vida, né? E o Senhor Deus tem preparado situações assim, hoje mesmo, isso que eu estou fazendo, o Senhor já me mostrou. Aleluia. Semana que passou agora, eu pregava em algum lugar, não falei para o meu esposo, mas nesse momento o Senhor me mostrou que eu falava. Amém. E o Senhor Deus, ele nesse momento, ele está cumprindo aquilo que ele me mostrou essa semana. Glória a Deus. E muitas outras coisas que o Senhor Deus tem mostrado em sonho, mas que eu aguardo do Senhor o tempo certo e a hora certa. Porque tudo aquilo que o Senhor mostra, ele cumpre. E há muitos anos atrás não saiu da palavra, mas para dizer que Deus, ele, quando nós estamos debaixo da tua misericórdia, que nós estamos, que o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor sabe que o nosso coração é limpo. Aleluia. Não tem maldade contra os nossos, né? Aleluia. E o Senhor, ele conhece a nossa vida. O Senhor Deus, ele prepara terra.
Ele prepara caminho. Às vezes você tem uma situação que você está vivendo que você não vê caminho, você não vê sair. Mas aí vem aquele salmo, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Eleva os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. E há muito tempo atrás eu tive o Senhor me mostrou numa terra diferente. Né? Numa terra diferente, ali eu pegava a enxada, eu dava umas carpinadas, eu virava aquela terra, era uma terra preta, e eu dizia, essa terra é boa, essa terra vai produzir. Aleluia. E naquela terra ali a gente ia plantar. E a minha mudança em cima de um caminhão fora. Quando eu me acordei daquele sonho, eu falei, mas Senhor, eu terminei de construir a casa, e como que eu vou sair daqui para ir morar numa casa de madeira? Sendo que a minha casa de material, acabamos de construir, nunca vai ter possibilidade de eu sair daqui. Mas não foi muitos dias, o Senhor começou a mudar as coisas dentro da minha casa. Aleluia, Jesus. Entrou um vento muito grande dentro da minha casa, no qual o Senhor mudou a minha vida do dia para a noite. E de repente, hoje eu me vejo morando numa casa de madeira. Uma casa de madeira, uma casinha velha, de madeira. E a janela que eu me debruçava também, o Senhor mostrou, é a janela que eu tenho aqui na minha casa suburbana. Então, assim, foi um caminho que Deus tomou. Eu estava num outro caminho, Deus tomou o caminho e me trouxe para a suburbana. Não sei o que o Senhor tem para mim aqui, mas eu já estou presenciando e estou vivendo coisas que nunca vivi. Aleluia. Então, assim, nesse Salmo do 91, né, que aqui diz aqui também, né, que dirá o Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. Nós servimos um Deus que tudo pode, que diz que Ele é forte, Ele é a nossa fortaleza. Em tudo aquilo que nós passamos, na situação, sabemos que não é fácil, a irmã relatou, né? Quem passou uma semana fácil, veio a perda do familiar, foi difícil. A gente sabe também da luta da irmã Roseli, né? Eu também tenho uma grande causa. Cada um tem a sua luta de um jeito, né? Mas o Senhor está dizendo aqui, ó, que Ele é a nossa fortaleza. E que se nós confiar nele, e tiver fé, Ele é a nossa fortaleza. Ele vai nos fortalecer. E eu creio que tudo na hora certa, no tempo certo, o Senhor Deus vai dar-nos a vitória. Aleluia. E eu tenho certeza que esses microfones aqui vai zoar. Testemunhos dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso, que Deus faz milagre. Porque Deus, Ele fez milagre, Ele continua fazendo milagre. Basta nós crer e acreditar, né? Que Deus, Ele é poderoso para entrar na nossa vida do dia para a noite. Nem que for que nem um trator esteira, nem que for derrubando tudo e pondo tudo no seu devido lugar. É isso que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. Por isso continuamos firmes debaixo da sombra do Onipotente. Não venhamos desmorecer, na cama, meu esposo também. Não venhamos desmorecer, embora tenha sido bastante guerra na nossa vida espiritual. Mas o Senhor Deus, Ele sempre presente, mostrando que Ele está na nossa vida. E que tem coisas maravilhosas para fazer na nossa vida. E não é material, e é espiritual. E eu creio de Deus, né? E olha aqui também, tem mais uma partezinha aqui, né? Não terás medo do terror da noite, e nem da seta que voa de dia, nem da peste perniciosa que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nós que estamos debaixo da sombra do Onipotente, por mais que venha sobre nós, mas nós não devemos de temer, devemos de enfrentar. Porque nós sabemos, eu sempre falo que nossa pátria não é aqui. E eu creio que nós não temos isso, nossa pátria não é aqui. Então aqui nós estamos para enfrentar tudo que vier, tudo que sobrecair sobre nossas vidas. E o Senhor Deus, Ele é
a nossa defesa. E Ele fala para nós não ter medo, embora nós temos medo, porque nós somos carne. Às vezes vem acontecer alguma coisinha, a gente já se espanta, mas nesse momento que vem o terror, a gente já olha para o céu e fala: Senhor, tem misericórdia, cobre nós com teu sangue, cobre nós com tua graça. Né? E eu creio que Deus, Ele cobre sim. Ele cobre. Louvado seja Deus, Deus de glória. No meio dessa palavra, o Senhor me traz assim, para falar para as irmãs, para servir de como é que se diz? De exemplo, que para mim foi um exemplo. Eu perdi uma irmã com 44 anos. Ela estava tomada pelo câncer. Uma semana ela ficou comigo na minha casa. Eu com ela, acompanhando ela dia e noite. E eu não escutei a minha irmã dizer ai, tá doendo. Sempre que eu chegava no quarto e dizia: Rutinha, tudo bem? Ela: tudo bem. Estou na comunhão. O que quer dizer isso? Ela estava debaixo da sombra do Onipotente. Ela estava guardada ali debaixo, aguardando de Deus a misericórdia. Uma menina que ainda tinha tudo pela frente. E ela sempre dizia: tá tudo bem, estou na comunhão. Ali, sentadinha ali, sabe? Não dormia mais porque o sono foi embora. Só estava pele e osso. Só quem viu para ver, para hoje ter, assim, que hoje serviu de exemplo para mim, eu passo esse testemunho para nós que somos crentes. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes vem enfermidade, né? Que minha irmã falou, né? Sim. Passou a semana ruim, mas hoje não, Senhor, eu vou fazer a obra. Não importa a minha carne, mas que importa é o Espírito Santo da graça. Aleluia. Não é verdade? Porque a nossa carne não é nada. A nossa carne aqui não é nada, nós não somos nada. Mas o que está aqui dentro, o sopro que o Senhor Deus deu para nós de vida, que nem a irmã Tama disse: enquanto tivermos fôlego, louvemos ao Senhor. Aleluia. E eu creio que o Senhor Deus, Ele tem grandes coisas na nossa vida para fazer. E quando passou-se uma semana, a minha irmã, como eu estou conversando com vocês aqui, eu levei ela no hospital porque estava com uma pequena tontura, mas não tinha dor. Levei ela para o hospital, lá foi feito os procedimentos, ela já não tinha mais temperatura, mas continuava conversando comigo, me recomendando. Fala para minha filha ir para a casa do pai dela, guarda o meu celular, e assim conversando comigo normal. Embora um cisquinho, magrinha, sabe? E ali me recomendando, de um abraço nela, e falei para ela que amava muito ela e que no outro dia eu voltaria para visitar. Mas quando cheguei na minha casa, já chegou a notícia: vem, família, precisamos conversar com vocês. O Senhor Deus só tirou ela de dentro da minha casa para não recolher ela ali dentro, porque talvez a gente não ia aguentar. O Senhor Deus levou ela para longe, conversando, igual estou conversando com vocês aqui, né? E o Senhor levou ela. E entrou uma aflição muito grande no meu coração, depois que o Senhor levou ela. Eu falei: Senhor, a minha irmã, tão nova, tinha tudo pela frente, e o Senhor foi levando, E um dia ela falou para mim: Márcia, Deus não vai me libertar. Eu não vou mais orar para o Senhor me libertar, porque o Senhor não vai me libertar. Eu vou orar para o Senhor me dar força. E peço para o Senhor, que eu não quero dor também, mas o Senhor vai fazer a vontade que Ele tem que fazer na minha vida. E foi o que o Senhor fez. Ela confiou e aguardou de Deus o momento certo e a hora certa. E eu, como testemunho vivo diante da presença de Deus, né, diante de vocês, e muito mais, né, do Senhor Jesus, que esse testemunho que eu estou dando é verdadeiramente verdade diante da presença de Deus. Por isso que eu falo que nós passamos tudo que nós temos que passar, mas se nós estamos guardados debaixo da sombra do Onipotente, o Senhor Deus, Ele tem a maneira certa de trabalhar na nossa vida, de dar-nos a vitória, né? De tudo no tempo certo. O Senhor Deus dá a vitória na nossa vida. O importante é que nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Aleluia. Né? Do Altíssimo. E eu creio na nossa vitória, na vitória da igreja. Amém, Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
É até aqui que eu sinto de falar. Se passar, não vai ser de mim. Aleluia. Mas é até aqui que o Senhor me deu para falar. Amém, Jesus. Né? Se eu falei alguma coisa a mais que o Senhor Deus sempre perdoar, irmão também. E eu esqueci também de agradecer pelo esposo, né? Que tem sido meu companheiro, meu ajudador, meu incentivador Amém. de força, né? E às vezes também dá umas corrigidas em mim, né? Porque eu tô aprendendo. E ele que já está há mais tempo assim, nessa, que é um ministério totalmente diferente, né? Então, assim, às vezes eles me dão umas orientações. Eu agradeço a Deus pela vida dele, por Deus ter posto ele na minha vida, né? E pelo nosso lar também, pelo nosso lar. Louvado seja Deus. Pela minha família também. Até o presente momento o Senhor guardou, né? E eu creio que também o Senhor tem muitas obras para fazer no meio da minha família. E eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus abençoe as irmãs, né? A vida das irmãs. E que tudo no tempo certo o Senhor Deus me está dando a vitória. Na vida das irmãs e na nossa vida também. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém.